nos momentos mais difíceis, quem precisa decidir, quem precisa chamar a responsabilidade, quem precisa bater no peito e chamar a responsabilidade, não são os jovens jogadores. Não é o Robinho de 17 anos. Não é o Bom Tempo de 20. Não é o Souza de 18, 19. São os jogadores mais cascudos. São jogadores mais experientes. São jogadores que conquistaram alguma coisa no futebol. Infelizmente, no Santos, a lógica é inversa. Porque os principais jogadores, os jogadores mais experientes, eles pipocam em jogos importantes, em jogos decisivos, e não possuem o protagonismo que todos esperam que eles tenham. Entende? Então, aí entra o Robinho no segundo tempo, entra o Gabriel Bom Tempo e muda o jogo. Agora, também é preciso deixar claro que o Robinho Júnior jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque e não foi bem. Essa gangorra de emoções, ela é muito perigosa. Eu não tenho convicção que o Robinho tem que ser o titular absoluto. Não vou mentir pra ninguém. Agora, pelo que ele jogou ontem, como tinha jogado também a partida contra o Fortaleza, quando entrou e entrou muito bem, o Robinho, quando entra, tem entrado muito bem. Será que o desempenho do Robinho Júnior, começando como titular desde o início, é o mesmo comparado ao desempenho de quando ele pega a defesa adversária cansada? A grande verdade é que o nosso elenco deixa muito a desejar. A grande verdade é que temos um elenco ruim, né? Acho que os jogos, o dia a dia, tem mostrado isso. Quando joga um, a gente pede o outro. Quando joga o outro, a gente pede um. Isso é um sinal claro que as coisas não caminham bem. Eu estava escutando a entrevista do Juan Pablo Vojvoda antes do jogo, né? E ele falava sobre o Neymar Júnior. O Neymar ontem foi escalado para ser o falso 9. O Neymar foi tudo ontem, menos o falso 9. E aí é preciso ter o Vojvoda personalidade para chegar pro Neymar e falar: Neymar, você está atrapalhando taticamente o Santos. O Neymar ontem atrapalhou o Santos Futebol Clube. O Neymar foi cobrar até tiro de meta. Na derrota do Santos para o Internacional na Vila Belmiro, vocês vão se lembrar que eu fiz fortes críticas ao Neymar também, que naquele dia teria que ter jogado de falso 9 e estava cobrando o lateral, ao invés de deixar o lateral cobrar aquilo que é função de um lateral, cobrar o lateral. Então, é uma bagunça generalizada o Santos Futebol Clube. Infelizmente, é verdade dizer que o Neymar está mais atrapalhando o Santos do que ajudando. Agora, como é que faz? Você afasta o Neymar ou você conversa com o Neymar e coloca ele no lugar certo? Para mim, é preciso ter uma conversa dura e transparente com o Neymar Júnior. Aquilo que ele fez ontem, para mim, não é aceitável. A dura que ele dá no Álvaro Barreal, a dura que ele dá no Zé Ivaldo, as declarações do Neymar no intervalo da partida, o cartão amarelo que ele toma por reclamação, ele sair lá do ataque, ir à grande área do Santos, cobrar um tiro de meta, ser substituído, fazer biquinho e descer para os vestiários. O Neymar não acompanhou os gols do Santos Futebol Clube. Ou seja, tudo isso que ele fez mostra que ele não é líder e não está preparado para assumir o papel de liderança em um dos momentos mais difíceis do Santos da sua história. Porque, veja, todos nós dissemos aqui, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, que uma das poucas chances que o Santos tinha para escapar do rebaixamento estava justamente no Neymar.
Pelo que estamos vendo, é o contrário. O Neymar pode afundar ainda mais e de forma mais rápida o Santos Futebol Clube. Com esse comportamento, com essas atitudes, com esse tipo de postura, o Neymar vai afundar o Santos ainda mais. Então, a manutenção do Santos Futebol Clube na Série A passa literalmente pela mudança de comportamento do próprio Neymar. O Neymar precisa entender que hoje ele é um jogador normal. Alguém precisa dar um chá de realidade para o Neymar e mostrar para ele que ele hoje é um jogador normal. Neymar, você é muito abaixo hoje de um Arrascaeta. Você é muito abaixo hoje de um Rafael Veiga. Você é muito abaixo de um Matheus Pereira. Você é muito abaixo hoje de um Felipe Coutinho. Se nós olharmos o Neymar hoje como meia, como falso 9, como qualquer jogador aí em qualquer posição, o Neymar está muito abaixo de praticamente todos que concorrem com ele como titular em outras equipes. Todos. Todos. Então tá na hora de alguém apresentar ao Neymar a verdade. Infelizmente o Santos é dependente de, hoje, um ex-jogador de futebol em atividade. Estamos apostando todas as fichas em um jogador que não consegue mais desempenhar o seu futebol. Então o Santos perdeu para o Flamengo por 3-2, derrota merecida, chama atenção a reação do Santos nos minutos finais, reação puxada pelo Bom Tempo, pelo Robinho Júnior, que foram os dois melhores jogadores em campo. O Bom Tempo é um jogador que precisa ter mais espaço. O Robinho Júnior ontem mais uma vez mostrou personalidade. O Roleiser, um jogador que vinha mal, entrou e entrou bem. Esse é o grande problema. Tem jogador que tem jogado 15, 20 minutos bem. Quando é colocado para jogar os 90 minutos, não joga nada. Isso é um sinal ruim, porque isso bagunça também a cabeça do Juan Pablo Vojvoda. Por que ele saca o Roleiser? Porque o Roleiser não estava jogando nada. O Roleiser ontem entrou muito bem. O Gabriel Bom Tempo, com o Vojvoda, perdeu espaço. Perdeu espaço. O Gabriel Bom Tempo. Aí, para mim, foi um erro do Vojvoda. Porque o Bom Tempo é melhor, na minha opinião, do que o Vitor Hugo, por exemplo. O Bom Tempo é um jogador que poderia resolver muito mais a situação do Santos do que resolve um Vitor Hugo, do que resolve até um Schmidt em determinado momento da partida. Aliás, como jogou mal o Schmidt, hein? Como jogou mal o Schmidt, hein? Olha, deixa eu ler algumas mensagens aqui pra galera. Tem superchat no Varanda Futebol Debate. O Anderson Santos nem voltou pra acabar com a única idolatria que ele ainda tinha pra mim. Já deu. Vaza do meu Santos. Mimado, vaza, vai jogar pôquer, some, tá dizendo o Anderson Santos. Cara, as atitudes do Neymar ontem foram inaceitáveis. O Neymar tem tomado atitudes. O Neymar ontem deveria ter sido o melhor jogador do Santos. O Neymar foi o pior jogador do Santos ao lado do Guilherme. O Neymar ontem deveria ter sido o melhor jogador do Santos. Ele foi o pior jogador do Santos ontem ao lado do Guilherme. Aliás, o Guilherme errou tudo mais uma vez, né? O Guilherme errou tudo. E aí fica numa sinuca de bico o Vojvoda, né? Fica numa sinuca de bico. Nós vamos jogar contra o fortíssimo Palmeiras, apostando no Robinho Júnior, apostando no Souza, no Bom Tempo. E os nossos, teoricamente, principais jogadores no banco. No banco de reservas. Curioso, né? Curioso. O Luiz Henrique Lima, Guilherme não tem condições, o cara é fraquíssimo. Pedro Guaru, Santos não fez fundamento básico. Submundo Bas, Guilherme horrível. Elias Queiroz, Marcão, se é outro juiz ele tinha sido expulso, reclamando de tudo, concordo. Eu acho que o Santos hoje, na real, hoje só dá pra cravar e olhe lá, hein, que o Santos vence o Sport na Vila Belmiro, só. E olhe lá, hein. E olhe lá, né.
Palmeiras, mordido, perdeu ontem do Mirassol. Santos, freguês do Palmeiras nos últimos anos. De um lado, um time de altíssima intensidade versus um time cansado como é o Santos. Se o Palmeiras abre o marcador na Vila Belmiro, você já sabe o que vai acontecer. Não preciso nem dizer. Vocês querem que eu conte a história, não? Se o Palmeiras faz 1-0 na Vila Belmiro, todos nós já sabemos o que vai acontecer. O Santos é um time que não machuca ninguém. Não machuca ninguém. É um verdadeiro parto para o torcedor do Santos gritar um gol. A bola bate na trave, a bola vai para um lado, vai para o outro, o goleiro defende, a bola vai morrendo pro fundo da rede. Então o ataque do Santos não machuca ninguém. O Santos não tem uma bola parada. O Santos não tem condições físicas de aguentar uma partida pesada como será a do próximo sábado. Então é difícil imaginar que o Santos vença o Palmeiras. É claro que as chances do Santos vencer o Palmeiras no Allianz são maiores do que as que o Santos tinha de vencer o Flamengo no Maracanã e vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Então as chances do Santos sábado de vencer o Palmeiras na Vila, elas são um pouco maiores, mas mesmo assim são chances remotas, são chances pequenas. Depois o Santos tem o Mirassol jogando na Vila Belmiro. Mirassol que tá ganhando de todo mundo. Mirassol que tá jogando muita bola. É um time dificílimo de ser batido. Difícil cravar que o Santos vença. Depois o Santos sai para jogar contra o Internacional. Em 2023 perdemos de 7 lá. E aí? Depois o Santos tem o Sport em casa. Esse é um jogo que teoricamente o Santos tem tudo para conseguir 3 pontos. Depois o Santos pega o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude brigando contra o rebaixamento do bom Thiago Carpini. E depois o Santos joga a última partida contra o Cruzeiro de Caio Jorge e Gabigol na Vila Belmiro. Então, meus amigos, não é excesso de pessimismo, é somente realismo. Somente trazer o torcedor para a realidade. O Santos tem daqui para frente, como já vem tendo, só decisão. Esse é o grande problema. Esse time não sabe jogar decisão. Esse time foi feito para jogar amistosos. Foi feito para jogar jogos festivos de final de ano. Temos um jogador que hoje é um ex-jogador de futebol em atividade, que é o Neymar Júnior. Hoje pode ser duro, pode ser até ofensivo. Mas o Neymar, jogando como está jogando, com as atitudes que vem tendo, ele não é mais um jogador de futebol normal. Ele é um ex-jogador de futebol em atividade. Eu disse ontem e repito hoje. Não é que o Ancelotti não convoca o Neymar. O treinador da Bolívia hoje, se o Neymar fosse boliviano, não convocaria o Neymar. O treinador da Venezuela hoje, se o Neymar fosse venezuelano, não convocaria o Neymar. Alguém precisa avisar isso pro Neymar. O Neymar hoje não é sequer o melhor jogador desse time medíocre que o Santos tem, que o Santos montou.